Reflexão sobre Paulo e Silas. Fé e perseverança na adversidade. A história de Paulo e Silas, narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é um exemplo poderoso de fé, coragem e perseverança em face da adversidade. Esses dois missionários cristãos enfrentaram desafios imensos enquanto espalhavam a mensagem do Evangelho. E suas ações e atitudes durante esses momentos de provação nos oferecem lições valiosas sobre como viver uma vida de fé genuína. Contexto da história. Paulo e Silas foram enviados em uma missão para pregar o Evangelho na Europa. Chegando à cidade de Filipos, na Macedônia, encontraram uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Essa jovem era escrava e gerava lucro para seus senhores com suas habilidades de adivinhação. Paulo, em um ato de compaixão e poder espiritual, expulsou o espírito maligno dela. Isso enfureceu os senhores da jovem, pois perderam sua fonte de renda. Eles, então, arrastaram Paulo e Silas ao mercado, diante das autoridades, acusando-os de causar desordem na cidade. Sem um julgamento justo, Paulo e Silas foram espancados e lançados na prisão, com seus pés presos em troncos. A situação parecia desoladora. No entanto, em vez de cederem ao desespero, Paulo e Silas responderam de uma maneira surpreendente. Louvor na prisão. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros os ouviam. Essa atitude de louvor em meio ao sofrimento extremo é uma demonstração poderosa de fé. Em vez de focar na dor e na injustiça, eles escolheram louvar a Deus, reconhecendo sua soberania e bondade, independentemente das circunstâncias. Esse ato de adoração e confiança em Deus foi um testemunho não só para os outros prisioneiros, mas também para nós, leitores modernos. O terremoto e a libertação. Enquanto cantavam e oravam, um terremoto violento sacudiu a prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes de todos os prisioneiros. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou que os prisioneiros haviam fugido e estava prestes a se suicidar, temendo as consequências. Paulo, porém, gritou para ele não fazer isso, assegurando-lhe que todos os prisioneiros estavam ali. Essa intervenção de Paulo não apenas salvou a vida do carcereiro, mas também abriu uma oportunidade para o Evangelho. O carcereiro, comovido pelo acontecimento milagroso e pelo comportamento íntegro de Paulo e Silas, perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa." O carcereiro e toda a sua família creram e foram batizados naquela mesma noite. Lições de fé e perseverança. A história de Paulo e Silas nos ensina várias lições importantes. 1. Fé inabalável em meio à adversidade. Paulo e Silas demonstraram que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Mesmo na prisão, após serem injustamente tratados e espancados, eles mantiveram sua fé e louvaram a Deus. Isso nos desafia a confiar em Deus em todas as situações, sabendo que Ele está no controle. 2. Poder do louvor. O ato de louvar a Deus mesmo em tempos difíceis tem um poder transformador. Não só muda a nossa perspectiva, mas também pode impactar aqueles ao nosso redor. Os prisioneiros ouviram Paulo e Silas louvando a Deus, e isso preparou o terreno para o milagre que se seguiu. Compromisso com a missão. Mesmo quando sua própria liberdade estava em risco, Paulo e Silas permaneceram comprometidos com a missão de compartilhar o Evangelho. A libertação miraculosa da prisão abriu uma oportunidade para que mais pessoas conhecessem a Cristo. Eles aproveitaram essa oportunidade, mostrando que nosso compromisso com Deus deve ser constante e inabalável. 4. Resiliência e perseverança. A capacidade de Paulo e Silas de perseverar em meio à adversidade é inspiradora. Eles não se deixaram abater pelas dificuldades, mas usaram cada desafio como uma oportunidade para demonstrar sua fé e confiar no poder de Deus. Aplicação prática. Refletindo sobre essa história, podemos aplicar várias lições em nossas vidas. Confiança em Deus em todas as circunstâncias. Devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. A fé de Paulo e Silas nos desafia a olhar além de nossas circunstâncias imediatas e reconhecer que Deus tem um plano maior. Atitude de louvor. Cultivar uma atitude de louvor pode transformar nossa vida. Quando enfrentamos dificuldades, em vez de nos entregarmos ao desespero, podemos escolher louvar a Deus, lembrando-nos de sua bondade e fidelidade. Compromisso com o Evangelho. Devemos permanecer comprometidos com nossa fé e com a missão de compartilhar o amor de Deus, independentemente das circunstâncias. Nossa vida pode ser um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor, assim como foi a de Paulo e Silas.
Resiliência e perseverança. Enfrentar desafios com resiliência e perseverança nos fortalece. Cada obstáculo pode ser uma oportunidade para crescermos em nossa fé e dependência de Deus. Conclusão. A história de Paulo e Silas é uma poderosa narrativa de fé e perseverança. Eles nos mostram que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar em Deus e louvá-lo. Sua resiliência, compromisso com o Evangelho e capacidade de ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento espiritual são lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Ao refletirmos sobre suas experiências, somos inspirados a viver com uma fé inabalável, confiando que Deus está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis.